Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós vamos continuar com o mini curso de Blazor. E a partir desta aula, nós vamos iniciar a criação de uma aplicação Blazor para gerenciar cursos e alunos em uma hipotética escola de cursos de programação. Nós vamos iniciar definindo a estratégia de acesso a dados que vamos usar para criar a nossa aplicação. Nós vamos criar uma aplicação Blazor Server usando a abordagem Data Driven. Nessa abordagem, o fluxo do aplicativo é governado pelos dados que ele processa. E a primeira opção mais simples de arquitetura para usar nessa abordagem seria a seguinte arquitetura. Eu tenho um cliente representado pelo navegador, a nossa aplicação Blazor Server no servidor e o banco de dados SQL Server que nós vamos usar no servidor. Aqui, o navegador, que é o cliente, invoca a aplicação Blazor Server, que roda no servidor. Para acessar os dados, a aplicação Blazor Server vai conversar diretamente com o banco de dados usando o Entity Framework Core ou outra estratégia de acesso a dados que você queira utilizar. A comunicação entre o cliente e a aplicação Blazor Server para trocar informações é feita via conexão Sign-OR. Então, essa abordagem pode ser usada quando você tiver certeza que a aplicação Blazor Server estará sempre em execução no servidor e que no futuro não será necessário converter a aplicação Blazor Server para uma aplicação Blazor WebAssembly. O motivo disso é que a conversão Blazor Server para Blazor WebAssembly nesse cenário é muito trabalhoso, é muito difícil. Um dos motivos é que o Entity Framework Core ele não pode ser executado no navegador do cliente. Então nós temos que usar uma abordagem mais consistente. E a abordagem que nós vamos adotar vai usar essa arquitetura. Aqui, a diferença é que nós estamos incluindo entre a nossa aplicação Blazor Server e o banco de dados um serviço RESTful. Então nessa arquitetura, eu tenho um serviço RESTful entre a aplicação Blazor Server e o banco de dados. RESTful aqui significa que o serviço que eu vou criar ele tem que ser aderente ao REST. E o REST significa Representational State Transfer, que é um estilo arquitetural baseado em padrões abertos. Então nessa abordagem, o serviço RESTful chama o banco de dados e nós vamos usar aqui o Entity Framework Core. Esse serviço RESTful que nós vamos criar, nós vamos usar a ASP.NET Core, vamos criar uma Web API para fazer isso. E criando o serviço RESTful que vai estar em execução no servidor, habilitado para o NET Core, nós teremos acesso a todos os recursos e dados do servidor, incluindo a capacidade de executar o código do Entity Framework Core. O benefício dessa abordagem é que o código Blazor que nós vamos escrever para consumir o serviço RESTful pode ser usado também com o modelo WebAssembly. Nós podemos usar nessa abordagem tanto o modelo de hospedagem Blazor Server como o Blazor WebAssembly. Então assim fica muito mais fácil converter o projeto Blazor Server para um projeto Blazor WebAssembly no futuro. Então é por isso que nós vamos adotar essa arquitetura. A seguir eu vou apresentar alguns conceitos que nós vamos usar para você entender melhor o funcionamento da nossa aplicação. Aqui o nosso projeto ele vai usar um serviço RESTful, que é baseado no estilo REST. REST é um estilo de arquitetura para a concepção de sistema distribuído. Então o REST ele não é um padrão, ele não é uma tecnologia, ele é um conjunto de restrições, um conjunto de regras que o nosso serviço vai ter que seguir. Algumas delas são o seguinte: não possuir monitoração de dados, ou seja, ser stateless. Tudo bem, nosso serviço vai usar o HTTP e o HTTP é stateless. Ter um relacionamento cliente-servidor, o nosso caso, também atende essa restrição. E ter uma interface uniforme, ou seja, uma URI, um endpoint. Então vamos detalhar um pouco o que vem a ser essa interface uniforme. A interface uniforme ela vai definir a interface entre o cliente e o servidor. Essa restrição ela nos ajuda a entender como uma API REST realmente funciona. No contexto de uma API REST, um recurso ele pode ser entendido como uma entidade de dados, como por exemplo, produto, funcionário, cliente,
pedido aqui no nosso exemplo, curso, aluno. Então, como exemplo, uma API REST ela vai fornecer, por exemplo, no nosso exemplo, dados de alunos e curso e vai disponibilizar a lista de alunos via URI, que o URI aqui significa identificador uniforme de recurso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma URI e aqui eu vou identificar as partes dessa URI. Aqui eu tenho o protocolo usado, o domínio. Esse termo API indica que nós estamos usando uma API. Ele é opcional, é apenas uma convenção que a maioria das pessoas segue. Então, com esta convenção, olhando o URI, nós podemos dizer que nós estamos acessando uma API REST. E finalmente nós temos aqui o endpoint, que é a parte importante, o ponto final, na qual nós temos o recurso, ou seja, a lista de alunos, neste caso aqui. Isso vale para qualquer recurso. Por exemplo, se eu quiser uma lista de cursos, eu vou ter essa URI, vou usar o protocolo HTTP, o domínio, a API e aqui ó, o endpoint. Assim, cada recurso ele é identificado por uma URI específica. Aqui no nosso exemplo, nós temos a lista de alunos que está disponível nessa URI, a lista de cursos que está disponível nessa URI. Então, a URI, que é o Uniform Resource Identifier, é usada para identificar o recurso. Aqui no caso, alunos me retornam uma lista de alunos, cursos me retornam uma lista de cursos. E para complementar, o REST ele usa métodos HTTP para mapear operações CRUD para requisições HTTP. E os principais verbos que ele usa para acionar esses métodos são o GET, que vai requisitar um recurso, ou seja, toda vez que eu quiser obter um recurso, eu dou um GET. Se eu quiser criar um recurso, por exemplo, um aluno, eu dou um POST. Se eu quiser atualizar um recurso, um aluno, um curso, eu dou um PUT. Se eu quiser deletar um recurso, que é representado aqui no nosso exemplo por um aluno ou um curso, eu dou um delete. Esse é o verbo que eu uso junto com a URI para mapear aqui as operações CRUD. Então é assim basicamente que funciona a nossa API RESTful. E a seguir eu vou mostrar a definição do modelo de domínio do nosso projeto, que vai ser representado por classe C#, onde nós iremos definir as seguintes entidades. Vou criar uma classe aluno com essas propriedades, uma classe curso com essas propriedades e uma enumeração gênero para representar o gênero dos alunos. Então aqui eu vou definir essas entidades que vão representar o nosso modelo de domínio. E aqui eu vou ter um relacionamento entre aluno e curso, onde para cada curso que eu cadastrar, ele vai possuir vários alunos vinculados, pois cada aluno, ao ser cadastrado, deverá ser matriculado em um curso. E aqui eu vou usar o Entity Framework Core na abordagem Code First. Nessa abordagem, eu defino as entidades do meu modelo de domínio e a partir dessas entidades, eu aplico a migração, gero o banco de dados e as tabelas e assim eu vou ter isso gerado lá no SQL Server via Entity Framework Core. E esse relacionamento aqui, ele pode ser expresso da seguinte maneira: a nível de entidade e a nível de tabela. Aqui eu tenho a minha entidade curso e a minha entidade aluno. Eu tenho aqui uma propriedade que vai representar a minha chave primária na entidade curso e na tabela que o Entity Framework Core vai gerar. A mesma coisa para aluno. Então, a minha entidade curso vai mapear para a tabela cursos lá no SQL Server e a entidade aluno para a tabela aluno. Então, esse relacionamento é um relacionamento de um para muitos, onde um curso pode ter muitos alunos. Então, na próxima aula, nós vamos iniciar criando a aplicação Blazor Server e iniciando definindo o nosso modelo de entidades e fazendo a configuração para aplicar a migração.